Nós vamos abrir a Bíblia, Palavra de Deus, segundo Crônicas, no capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 12. Olha, já está no telão, quem tem Bíblia pode ler na Bíblia, quem não tem pode ler nos telões de LED. Eu tenho aqui o retorno, eu posso ler até pelo retorno, viu? Tanto na minha Bíblia, quanto aqui no retorno que eu tenho, e agora colocaram mais um retorno lá. Justamente a gente vai modernizando, procurando ficar cada dia melhor. Vamos então, todos acharam, todos estão prontos. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos neonitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto, da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é, não terminou, que é, deixa eu ver aqui na minha, em Gedi. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor, e proclamou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Eles têm morado nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está neste templo, e clamaremos a ti na nossa angústia, tu nos ouvirás e livrarás. E agora, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que eles estão nos recompensando assim, estão vindo para nos expulsar da tua propriedade, oh meu Deus, que nos deste em herança. Ó nosso Deus, acaso não escutarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Então, amados, até o versículo 12 que nós lemos: soberano Deus e Pai celestial, o nome do Senhor seja louvado, o nome do Senhor seja exaltado. Nós queremos transmitir uma mensagem com fundamento nesse texto. Josafá, rei de Judá, isto é, da tribo de Judá, e também ao lado da tribo de Benjamim, e no setor sul e no setor norte as 10 outras tribos, porque neste tempo já havia a divisão das 2 tribos das 10. Senhor, eis que 3 grandes números de pessoas se juntaram, formando uma multidão, vindo contra Judá, contra o rei Josafá. Mas o Senhor fez milagre.
Então nós queremos que nesta noite o Senhor fale conosco, através deste teu humilde servo, que se esconde agora atrás da cruz de Cristo, e a glória do Senhor resplandeça neste lugar, bem como todos aqueles que estão nos acompanhando fora daqui. Pedimos com fundamento, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sentai-vos os que estão aqui na catedral. Amados, hoje nós queremos derrubar o medo através da mensagem que estamos pregando nesta noite. O primeiro empecilho, o primeiro mal que queremos derrubar é o medo. Está aí, logo após a oração, nós vamos derrubar o medo nesta muralha que foi feita, um simbolismo. Nos diz que Josafá era um homem temente a Deus. Mas quando ele foi informado que uma grande multidão, formada por 3 povos, vinha contra ele, contra o povo de Judá, Josafá reconheceu que o seu exército era minúsculo, era pequeno, era insignificante, perto da multidão que vinha. Porque aqui nos diz que Moabe e também Amon e os filhos de Seir, que aqui são chamados de Neonitas, o que somos nós? Então aqui diz, versículo 3, então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor. O medo não pode ser um empecilho em nossas vidas. O medo, certos tipos de medo, às vezes um medo tem uma justificativa. Por exemplo, a pessoa está aqui em cima na catedral, está no 3º, no 6º andar. Ah, não tenho medo, eu vou pular. Mas isso daí não tem sentido. É claro, a pessoa deve ter medo, que se ela pular, ela vai se espedaçar. Então, há certo medo que há uma justificativa, mas tem medo, amados, que não tem justificativa, e ele precisa ser derrubado. E um escritor do passado já falecido, escreveu num pequeno livro, o medo é um espírito, e tem que ser abatido, tem que ser eliminado. Às vezes, a pessoa enfrenta uma cobra, mas tem medo de barata. Não é isso? O que a barata faz? A cobra, ela ser venenosa, a cobra pode morder, ela tem dente, e a pessoa pode morrer. A cobra, a gente vê às vezes aí por mídias sociais, a cobra, às vezes, matando um animal grande, porque ela vai enrolando e ela aperta e ela acaba matando. Uma cobra bem grande mata um boi, mata às vezes um leão. E disso deve ter receio, deve se afastar. E ninguém deve ir lá enfrentar aquela cobra com a mão. É abusar. Já faz uns 35 anos que eu vi, num programa de televisão, uma cobra, uma naja, assim, levantada, garganta aberta, e o desafio era beijar a cobra. Mas para que isso? E a coreana foi e vai, até que ela beijou a cobra, para ganhar um prêmio. Mas precisa beijar a cobra? Então, esse tipo de coisa, são coisas que deve se evitar. Mas há alguns tipos de medo. Por exemplo, ai meu Deus, e se eu perder meu emprego? Ai, e se eu perder meu emprego? Mas desde que você começa a ter esse medo, o medo pode prevalecer e levar você a perder o emprego. Ai meu Deus, se eu perder o emprego e depois eu não tenho onde trabalhar, e aí eu vou passar fome, meu Deus, e aí eu não tenho dinheiro para pagar a escola para os meninos, não posso comprar os cadernos. Não, amados, mas se você confia em Deus, no Deus Todo-Poderoso, como empregado, como funcionário, você deve fazer o melhor.
você fazer tudo certinho. Se for dispensado, certamente Deus abrirá uma porta de um trabalho bem melhor que aquele. É o que eu tenho visto nesses últimos tempos aqui. A pessoa vem desesperada e digo, calma, por que você está nessa situação? Por que você está com tanto medo assim? Ai, mas agora esse emprego... Mas escuta, a porta que Deus abre ninguém fecha. E a porta que Deus fecha ninguém abre, diz no Apocalipse. Você não precisa estar com esse medo. E nós vamos orar. E daí os tempinhos a pessoa volta. Ai, pastor, realmente. Apareceu um serviço para mim, já estou trabalhando, estou ganhando o dobro. Amados, é isso. A pessoa tem que confiar no Senhor. Tem que buscar o Senhor. Josafá teve medo, porque o exército dele era insignificante diante dos três grupos que se uniram para combater. Ele, então, proclamou, como rei, proclamou um jejum para todo o povo de Judá. E o povo jejuou. E ele convocou o povo para vir até ele, diante do templo. E ele fez uma oração muito bonita, falando com Deus. Ó Senhor Todo-Poderoso, quando o nosso povo saiu do Egito, vindo aqui para a nossa terra, a terra prometida, a terra que o Senhor nos deu por herança, nós passamos por esses povos e nós não fizemos mal algum para eles, nós não tomamos a terra deles, nós respeitamos. E agora, olha o que eles estão fazendo, eles estão pagando o bem com o mal. Ah, Senhor, o Senhor vê todas as coisas, o Senhor é Deus de justiça. Senhor, não permita, a nossa força é muito pequena. Oh, meu Senhor, mas o Senhor é todo poderoso. E Deus levantou um homem. Nesta oração, e o povo tudo orando, o povo clamando a Deus, Deus levantou um homem lá no meio. O Espírito de Deus se manifestou e diz, assim diz o Senhor, não tenho medo. Diz aqui, então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio, eu estou lendo o versículo 14. Ô, Rodrigo, se quiser colocar aí para o povo ler, Crônicas, no capítulo 20, versículo 14. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Jaziel disse, escutem com atenção, todo o povo de Judá, moradores de Jerusalém, e rei Josafá, assim diz o Senhor, não tenham medo, nem se assustem, por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Amados, e a orientação de Deus é que o povo no dia seguinte deveria ir de encontro. O povo de Judá, o exército de Judá deveria ir ao encontro deste povo. E nos diz a palavra que o povo de Judá foi ao encontro. E quando o povo avistou o exército tão forte, tão poderoso, dos três grupos que se uniram para derrotar o rei Josafá e o seu povo, eles não fizeram nada. Eles ficaram olhando e esses dois grupos, de Edom e de Moabe, começaram a matar o povo do monte de Seir. Matou todos eles. E o povo de Judá, assim olhando, dando graças a Deus. E quando não tinha mais ninguém para matar, entre eles mesmos, Amon e Moabe, começaram a se matar uns aos outros. Todos morreram. E o povo de Israel não precisou guerrear. Amados, esta mensagem traz uma convicção, uma força, um esclarecimento muito forte para nós. Não devemos temer o mal. As pessoas às vezes, sabe o que é, pastor? Sabe, eu sou da igreja há tanto tempo, mas tem uma vizinha lá que faz macumba, e a vizinha falou que vai fazer uma macumba para mim, porque
Amados, mas deixa a vizinha fazer macumba, né? A não ser que a vizinha faça o que tem feito com o irmão que está aqui na frente. Ela faz as macumbas não na casa dela, ela joga as coisas no quintal dele. Aí, amada, aí merece polícia, porque ela é safada, ela é sem vergonha. É falta de educação, falta de respeito. Mas, se ela faz a macumba na casa dela, na encruzilhada, deixa fazer. Porque quem tem o Espírito de Deus, quem tem o anjo do Senhor que acampa ao redor e teme o Senhor, pode vir o que for, não tem entrada, e o Espírito volta, né? Aquele Espírito que foi convocado para derrubar a pessoa que teme a Deus, volta para a pessoa. Por isso que essas pessoas que trabalham com o mal, fazendo para os outros, elas estão sempre no mal, sempre na desgraça. Amados, quantas pessoas que eu já fiquei sabendo, da igreja, pessoas firmes, e que alguém contratou macumbeira para fazer mal, para fazer lá na encruzilhada, para fazer de galinha preta, de farofa e não sei mais de quê. E o espírito maligno voltou e disse: com essa pessoa não posso fazer nada. E ele não, quando ele é chamado, ele não volta de mãos vazias, ele ataca aquela pessoa. Então a pessoa, amados, sempre no sofrimento, sempre. É isso daí. Amados, quantos que já fizeram macumba para mim? Pode fazer, de mim não pega nada, porque o Senhor Todo-Poderoso está comigo. Ele é o meu defensor, e é o defensor de cada um que está aqui, que é temente a Deus, cada um que está na sua casa. Não devemos temer esse tipo de coisa. Ter medo de perder o emprego, ter medo do escuro. Ai, se eu pedisse para levantar a mão aqui, quem tem medo do escuro, algumas pessoas iam levantar a mãozinha, mas não vou fazer isso, viu? Mas muitas pessoas aqui têm medo do escuro, têm medo de chuva pesada. Eu me lembro quando nós viemos aqui na capela que virou salão social, cobertura de zinco, e veio gente de Santa Gertrudes, que não tinha o trabalho lá. Começamos o trabalho por aqui. E a reunião era às 3 horas da tarde. Veio uma chuva forte, amados, e faz um barulho muito forte. Um rapaz desmaiou. Um rapaz de uns 20 e poucos anos, caiu de medo. A mãe caiu em cima dele. Ai, meu filho está morrendo. Eu falei, não está morrendo não, ele está com medo da chuva. Pode pegar ele pela mão e levantar. Ah, levantou, olhou, medo da chuva. Amados, então, esse tipo de medo tem que ser vencido, porque Deus não nos deu, diz a Bíblia, espírito de medo, mas o espírito de amor, o espírito de alegria, o espírito inabalável. Deus não deu espírito de medo para nós. O medo, às vezes, corta muitas e muitas bênçãos da parte de Deus. Quando a pessoa recebe uma notícia de uma doença, é claro, ela fica com medo. Mas, se ela botar aquilo na cabeça que ela vai morrer, ela realmente vai morrer. Às vezes não da doença, ela morre por um problema da cabecinha dela, que aquilo vai piorando, piorando, e antes da doença se agravar, ela já está morrendo. Por isso que nós sempre contamos a experiência de muitos casos aqui deste hospital, da Santa Casa, mas eu sempre conto de um senhor, para explicar o que é mentira e o que não é mentira. Um senhorzinho, bastante idoso, estava com câncer, em fase terminal. E os médicos viram que não tinham mais o que fazer para ele. Chamou a família e disse, olha, não temos mais o que fazer. Seria melhor ele ir para casa, ficar com vocês comerem juntos, junto com os netos, deixar os netos ficarem com o vovô, leva para casa. Ele tem pouquinhos dias de vida. Olha o médico, olha a sabedoria, a psicologia, que há muitos médicos não têm isso, mas esse teve. Chegou e falou para ele, seu João, o senhor está de alta, viu? O senhor vai para casa agora, o senhor está de alta.
Ele recebeu aquela palavra, amados. Recebeu aquela palavra, foi para casa, viveu muitos meses. Por quê? Ele não teve medo. Se ele falasse, olha, senhor João, infelizmente não tem... Falasse o que falou para a família? Nós estamos enviando o senhor para casa porque não temos mais o que fazer com o senhor. Dentro de uma semana o senhor vai morrer. Mas a vida é isso mesmo. Amados, ele recebia aquela palavra, ele ia morrer. Mas ele recebeu aquela palavra positiva. E ele ficou alegre, ele ficou feliz. O médico mentiu? O médico não mentiu. A mentira é do diabo. A mentira é para prejudicar alguém. A mentira é quando faz alguém ter problema para a pessoa ter os favores, ter lucro. Isso é mentira. A mentira leva o sofrimento de alguém. Esse eu dei o nome há muitos anos, ou alguns anos. Discurso estratégico em prol do bem. Na Bíblia nós vemos isso. O próprio Deus fez isso. Raabe fez isso. E tantos outros casos que nós encontramos na Bíblia. Então, mentira é mentira. A mentira é do diabo. Mas há discurso, amados, que não é mentira. É um discurso para ajudar alguém. Esse médico usou a psicologia, usou a sabedoria. E se todos fossem assim? Mas, infelizmente, tinha uma moça casada, mas bem nova, estava hospitalizada há alguns dias com problemas renais, há muitos anos. E não saía de lá, mas era uma pessoa dócil, uma pessoa maravilhosa. Eu cheguei até lá, e os médicos não sabiam mais o que fazer. Aqueles problemas renais, problemas crônicos. Eu disse, Rosana, quando você quer sair daqui? Ai, pastor, eu tenho tantos dias. Eu disse, amanhã de manhã você vai sair daqui, para não voltar mais aqui. Vê-se mal, não vai ter mais poder no seu corpo. No outro dia ela saiu, amados. Todo dia ela saiu, não tem mais problema. Mais para frente ela veio a falecer porque o marido saiu da igreja, se envolveu com drogas, passou a doença para ela, ele morreu, ela morreu também, mas não eram mais membros da igreja. Já fazia tempo que eles tinham saído. Então, nós devemos ter sabedoria. Se alguém manifestar um espírito de medo, como certamente aqui existe muitos tipos de medo, e essa mensagem está orientando para que este medo seja derrubado, pois é isto. Não temas, diz o Senhor, eu sou contigo. Não temas, eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta campanha, a queda das muralhas, e nós vemos aqui, já foi mencionado pelo evangelista Lucas, as muralhas. Hoje está caindo do medo, logo vai cair. Problemas familiares, doenças, vícios, religiosidade, problemas financeiros. O que está escrito aqui? Perturbação, deixa eu ver, perturbação, está certinho, perturbação, não é perturbação, está certinho, maligna, religiosidade, mas diz que religião é muito boa, todo mundo tem que ter uma religião. Amados, às vezes a religião é um problema, muitas pessoas não são salvas, não vão para o céu, porque elas estão apegadas na religião, e a religião não salva. A religião não resolve o problema, é só Jesus Cristo. É só Jesus Cristo que salva. Hoje, atendi uma pessoa que veio conversar comigo para saber da Bíblia, um bancário. E eu falei isso daí, porque a religiosidade fez com que Jesus fosse para a cruz. Quem perseguiu Jesus e condenou Jesus não foram os pagãos, foram os religiosos, porque entendiam que Jesus não seguia
A religião. Jesus fazia milagre no sábado. Jesus fazia as coisas no sábado. Mas espera aí, como que você vem violar o sábado? Jesus falou, quer saber de uma coisa? Meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Mas o seu discípulo apanharam espiga para comer. Escuta. Mas onde se viu? Ele curou uma mulher no dia de sábado, uma mulher que tinha um problema nas costas, era vergada, problema na coluna. Jesus falou, está livre da sua enfermidade, mulher. Ela se endireitou. E aí os religiosos falaram, mas que é isso? Existem 6 dias para ser curado, agora vem logo no sábado. No sábado. Jesus falou, mas escuta, seus hipócritas, no sábado, vocês não desprendem o animal para beber água, e se um animal cair no poço, vocês não vão tirar? Vocês fazem com o animal, não convinha soltar essa mulher religiosa, esta filha de Abraão, que há 18 anos Satanás tinha presa. Então, amados, a religião mata literalmente falando. Eu não queria falar, mas falando meio por cima, no tempo da Idade Média, a religião matou milhares e milhares e milhares de pessoas em nome da religião, porque não obedecia. Se a pessoa fosse judeu, se a pessoa fosse acusada de qualquer coisa, pois o religioso vestia naquela pessoa veste branca, a fogueira estava aí, e então passava dentro de um tribunal, mas ninguém podia defender, não tinha advogado, não tinha fazendeiro, uma pessoa de bem, não, mas este homem é um homem muito bom, podia ser acusado por um escravo, por uma criança, por uma mulher, por qualquer pessoa, e a pessoa ia para a fogueira mesmo, em nome de quê? Em nome da religião, porque não seguindo a religião, era um inimigo, então fogueira nele. Milhares e milhares passaram e morreram no fogo. Então, queridos, vamos apegar ao Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é a vida. Jesus Cristo elimina todo medo. Não tenham medo. Deus vai fazer o milagre a partir desta noite. Eu quero dar uma explicação aqui. Antes eu quero fazer uma oração encerrando a mensagem. Soberano Deus e Pai Celestial, o nome do Senhor seja louvado. Esta mensagem que acabamos de entregar, fique gravado no coração do povo, dos que estão aqui na catedral, bem como os que estão fora daqui, pelo rádio e pelas mídias sociais. No nome de Jesus. Amém.